Saudamos a todos os nossos queridos irmãos e amigos em Cristo Jesus. Seja bem-vindo a esta última live da série O Grande Conflito. Hoje, dia 7 de setembro, segunda-feira, você e eu vamos estudar sobre este outro tema lindo, maravilhoso, um final feliz. Um final feliz. Este é o final que Deus preparou para você e para mim. Queridos, ontem nós falamos para vocês um pouco sobre o que iríamos abrir hoje para vocês, os detalhes da jornada do grande conflito. Nós fizemos 7 lives, estamos fazendo 7 lives, correto? Mas, na realidade, a jornada do grande conflito são 42 aulas. 42 aulas, 42 vídeos ilustrados com referência histórica, usando muito a Bíblia. Você vai se maravilhar com esses 42 vídeos. Por isso, meus queridos, nós estamos disponibilizando, nós estamos abrindo isso para você, para que você possa ter acesso a este material rico, precioso, que todo aquele que está se preparando para a volta de Jesus, que todos aqueles que amam a Jesus Cristo, estão vivendo nesta última geração, eles precisam, todos, se inteirar desses assuntos do grande conflito. Você precisa se beneficiar destas aulas que foram preparadas. No decorrer dos 42 vídeos, nós abordamos todos os capítulos do grande conflito. Falamos ali sobre o primeiro século, a destruição, a fundação do cristianismo, a destruição de Jerusalém. Nós falamos também sobre os mártires da Idade Média, falamos também sobre os grandes heróis reformadores, Pedro Valdo, João Wycliffe, e João Hus, e Jerônimo, e Martinho Lutero. E, queridos, nós falamos também sobre a Revolução Francesa e o que fizeram com a palavra de Deus, a Bíblia, na Revolução Francesa. Um símbolo do que vai acontecer em nossos dias, agora no tempo do fim. Falamos também nos vídeos, abordamos o tema da maior profecia de tempo profético, os 2.300 anos, sobre o santuário celestial, doutrina fundamental para entendermos o plano da salvação. Falamos sobre a imutável lei de Deus, os 10 mandamentos que nunca foram abolidos, e o surgimento de Lúcifer, que se tornou Satanás. Este é um tema muito importante que nós abordamos nestas 42 aulas. Falamos também sobre como vencer a Satanás. Falamos também sobre a mortalidade, não a imortalidade, mas a mortalidade do ser humano. E, queridos, nós falamos principalmente sobre o grande perigo da ameaça à consciência, quando a liberdade será abolida e o mundo não mais vai ter liberdade de imprensa nem religiosa, mas eles estarão todos sendo obrigados a guardar uma lei que vai impor o domingo no lugar do sábado. Este será o sinal da besta, o sinal do anticristo, queridos, e do final feliz, que vamos falar hoje com você sobre este final feliz. Estas 42 aulas, 42 vídeos, foram preparados com carinho, em nome de Jesus, pela graça de Jesus, e estão sendo disponibilizados hoje. Hoje é o dia que você pode adquirir isto. O preço é apenas R$ 247. R$ 247 é o preço das 42 aulas. São mais de 40 horas aulas. Mais de 40 horas de aula falando sobre o livro O Grande Conflito. Queridos, vocês devem entrar no link que está aí abaixo, na descrição. Você entre nos grupos, você entre no link e faça sua compra por R$ 247 de todo este material. É uma oportunidade única, nós estamos abrindo para você hoje. Você estará abençoando o nosso ministério. É verdade que você estará abençoando o nosso ministério adquirindo esse material, mas não somente isto, você estará se beneficiando grandemente
Muitos não leem o Grande Conflito, nunca tiveram oportunidade de ler o Grande Conflito. E agora você vai poder assistir o Grande Conflito através das 42 aulas. Eu tenho certeza absoluta de que o Espírito Santo estará sendo derramado sobre você enquanto você estiver assistindo cada uma das aulas. E o Espírito Santo estará trabalhando em você e fazendo as mudanças necessárias, preparando-nos, conscientizando-nos do tempo em que nós estamos vivendo. Portanto, meus queridos, entrem no link abaixo e vocês poderão então adquirir este material precioso. 42 aulas cobrindo toda a história do Grande Conflito. Nós, antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus hoje, nós queremos orar. Queremos orar com você. Você que tem seu pedido de oração, deve apresentar neste momento o seu pedido de oração. Antes de orarmos, eu quero saudar e pedir a bênção de Jesus Cristo sobre os meus irmãos no Brasil, sobre os meus irmãos nos Estados Unidos, sobre os meus irmãos na Europa, na Ásia, na África, em todos os lugares. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você. Eu quero neste momento orar. Feche os seus olhos e oremos ao nosso Pai. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença nos introduzimos confiando nos méritos de Jesus. É pelo nome precioso de Jesus Cristo que nos aproximamos do trono do nosso Pai. Confiando nos méritos de Jesus, pedimos que se cumpra a promessa que saiu da boca de Jesus, que derramaria o Espírito Santo sobre todo aquele que buscasse e pedisse. Batiza-nos com o Espírito Santo, Pai amado, cumprindo a promessa que Jesus nos fez. Deixa-nos agora entender a Tua palavra. Permite-nos, Pai querido, que a luz celestial venha brilhar na mente de cada filho, cada filha, que está neste momento atento ao estudo da Tua palavra. Responde, Pai querido, os pedidos que cada um tem, os pedidos, as intercessões. Ouve, responde para a glória do Teu nome e derrama torrentes de luz sobre mim e os meus irmãos ao abrirmos a Tua palavra neste momento, pois é em nome de Jesus que eu peço. Amém. Queridos, esta última live, o título é Um Final Feliz. Não poderia ser diferente, não é mesmo? Não poderia ser diferente. Por quê? O final do povo de Deus, muitas vezes, sempre perseguido aqui nesta terra, sofrido, pressionado, acusado, isto vai acabar, meu querido irmão. Isto não vai durar para sempre. Vai chegar um momento em que o sonho de Deus vai se concretizar. E o sonho de Deus é arrebatar a sua igreja para o céu. Arrebatar-nos para o céu, onde não haverá mais morte, nem sofrimento, nem pranto, nem lágrimas, e onde nós vamos viver na presença do nosso amado Jesus Cristo, do nosso querido Pai Celestial. Por ocasião da segunda vinda de Jesus, queridos, por ocasião da segunda vinda de Jesus, os ímpios que estiverem vivos serão eliminados. Os ímpios que estiverem mortos continuam mortos, porque eles só vão ressuscitar no final dos 1000 anos. Os ímpios só vão ressuscitar, a ressurreição geral dos ímpios será no final dos 1000 anos, quando a cidade santa descer do céu. Mas agora, na segunda vinda de Cristo, Jesus Cristo ressuscita todos os justos mortos. Mas os ímpios, a ressurreição geral dos ímpios não é agora na segunda vinda de Jesus. Então, os ímpios que estiverem vivos por ocasião da segunda vinda de Jesus, eles serão eliminados pelo resplendor da sua vinda e pelo espírito da sua boca. Cristo arrebata e leva o seu povo para a cidade de Deus, a Nova Jerusalém, a cidade santa, e a terra será esvaziada dos seus moradores. Nós lemos: eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. Isto está em Isaías capítulo 24, verso 1. E no verso 3 também: de todo se esvaziará a terra e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. Porquanto transgridem as leis,
mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados, por isso serão queimados os moradores da terra. Isaías 24, 1, 3, 4 e 6. O povo de Deus viverá e reinará com Cristo durante os 1000 anos. Enquanto a terra permanece desolada, os ímpios mortos, o povo de Deus no céu, ele reina e vive com Cristo 1000 anos no céu. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, vamos ver então o verso 6. Apocalipse capítulo 20 e o verso 6. Aqui nós lemos: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Onde você e eu estaremos durante os 1000 anos? No céu, reinando com Cristo. Queridos, esta é a bendita promessa do nosso Pai Celestial. E como estará a terra durante esses 1000 anos? Desolada, vazia. Aqui diz em Apocalipse capítulo 20, verso 1 a 3. Leia aí Apocalipse 20, verso 1 a 3. Vá anotando, tem um caderninho, uma caneta na sua mão, vá anotando todos os versos que nós vamos lendo. Apocalipse 20, versos 1 a 3 diz: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. 1000 anos Satanás ficará preso neste planeta desolado, sem nenhuma nação para tentar, sem nenhum ser vivo, nenhum ser humano vivo, porque os santos de Deus estão no céu durante os 1000 anos, e os ímpios estão mortos, espalhados por toda a face da terra, como estercos sobre a face da terra, não serão sepultados. Do jeito que morrerem na segunda vinda de Jesus, eles permanecem, seus cadáveres, sobre a face da terra, e a terra desolada. Por isso a terra será um abismo, porque ela estará em trevas, total trevas. E aqui diz o verso 3: E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Queridos, Apocalipse 20, verso 1 a 3, nós lemos: A expressão abismo representa então a terra no seu estado caótico, em trevas. É isso que a Bíblia explica em Gênesis capítulo 1 e o verso 2. Em Gênesis capítulo 1, verso 2, abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 1 e o verso 2 nós lemos: E a terra era sem forma e vazia. Antes de Deus falar haja luz, o primeiro dia da semana da criação, antes de Deus falar haja luz e houve luz, o verso 2 está falando de um período que antecede esse primeiro dia da semana da criação. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. A Bíblia chama a terra de abismo, a terra sem forma e vazia, sem luz do sol, sem nenhum ser vivo, a terra é chamada de abismo. Portanto, Satanás será preso nesse abismo, o planeta Terra, sem sol, sem luz, sem seres humanos, sem plantas, sem flores, sem nada. Ele ficará 1000 anos. Deus lhe dará tempo para ele meditar em toda a desgraça humana que ele causou e provocou. A profecia do profeta Jeremias diz em Jeremias capítulo 4, abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 4 e os versos 23 a 26. Jeremias capítulo 4 e os versos 23 a 26. Aqui nós lemos. Leiam conosco. Observei a terra, e eis que estava assolada e vazia. Isto vai acontecer durante os 1000 anos. Nunca aconteceu isso. E os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que nenhum homem havia, e que todas as aves do céu tinham fugido. Isso nunca aconteceu antes. Isso vai acontecer durante os 1000 anos. Esta é uma profecia de Jeremias 4, verso 23 a 26, que se cumpre junto com Apocalipse capítulo 20. E agora diz o verso 26. Vi também que a terra fértil era um deserto, e que todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor,
diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor, toda esta terra será assolada, de todo, porém, não a consumirei. Portanto, meus queridos, aqui deve ser a morada de Satanás durante 1000 anos. 1000 anos, restrito a esta terra. Não terá acesso a outros mundos, a outros planetas, para tentar e molestar os que jamais caíram. Durante 6.000 anos, a obra de rebelião de Satanás tem feito estremecer a terra. Durante 6.000 anos, ele espalhou a doença, espalhou a desgraça, espalhou o sofrimento, a infelicidade, mas agora Jesus colocou um ponto final na obra infeliz de Satanás. Ele vai colocar um ponto final na história de Satanás. E Jesus Cristo arrebata sua igreja para o céu. Satanás não tem mais acesso a nenhum dos filhos de Deus. E ele fica aqui nesta terra por 1000 anos. Lembra-se daquele bode lá no santuário terrestre, no dia da expiação, aquele bode que representava Jesus, que morria, e com seu sangue era feita a purificação do santuário. Mas lembra-se você do outro bode que era escolhido para representar Satanás, chamado de bode Azazel, que ele não era morto, não era derramado o seu sangue, mas depois de feita a purificação do santuário, aquele bode representando Satanás era pego, colocado os pecados de todos os pecadores do povo de Deus, colocado sobre aquele bode, e era levado para o deserto, e era deixado no deserto. Assim Satanás vai ser deixado neste deserto que será a terra, um abismo durante os 1000 anos. Ele vai ficar aqui e nunca mais vai sair daqui, porque no final dos 1000 anos ele será queimado. Ele será queimado e vai se tornar cinzas. Os ímpios vão se tornar cinzas. Satanás e os demônios vão se tornar cinzas debaixo das plantas dos nossos pés. E o povo de Deus vai viver eternamente feliz na nova terra, no novo céu. E não terão mais lembrança das coisas passadas, conforme diz Isaías 65 e o verso 17. Queridos, durante este tempo de 1000 anos, os sofrimentos de Satanás serão intensos. Por quê? Desde a queda de Satanás, desde a sua expulsão do céu, a vida dele tem sido intensa. Mas agora ele está despojado do seu poder, entregue a si mesmo para contemplar a parte que desempenhou desde o princípio, quando se rebelou contra o governo do céu. Satanás agora aguarda com temor e tremor o futuro terrível em que deverá sofrer por todo o mal que praticou e ser punido pelos pecados que ele fez com que todos cometessem. Os 1000 anos estão exatamente entre duas ressurreições. Os 1000 anos estão exatamente no meio de duas ressurreições. Os 1000 anos começam na segunda vinda de Jesus, quando ocorre a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos, que ressuscitam glorificados. E juntamente com os salvos vivos, transformados, são arrebatados para o céu. Isso acontece justo na segunda vinda de Jesus, no começo dos 1000 anos. Mas os restantes dos mortos, que são os ímpios, eles vão participar da segunda ressurreição, que será no final dos 1000 anos. Portanto, os 1000 anos estão entre a ressurreição dos salvos, na segunda vinda de Jesus, e a ressurreição dos ímpios, no final dos 1000 anos, quando a cidade santa vai descer do céu. Nós lemos em Apocalipse, capítulo 20, verso 4 e verso 6. Apocalipse 20, verso 4 e verso 6. O que é que os santos de Deus, lá no céu, durante os 1000 anos, eles farão? Eles participarão do juízo dos ímpios e dos próprios anjos maus, dos demônios. Durante os 1000 anos, você e eu, todos nós que estivermos no céu, nós vamos querer saber. Nós vamos querer saber daqueles que nós conhecemos, que eram amigos nossos, muitas vezes familiares nossos, e que não estão no céu. Eu vou querer saber. Como pode? Eu tinha certeza, você vai dizer, eu tinha certeza que o fulano, o ciclano, aquele meu parente, aquele meu amigo, eu tinha certeza de que ele estaria salvo aqui no céu. E por que ele não está aqui? Eu quero saber. Todas as pessoas vão ter 40, 50 ou 100 nomes? 40, 50 ou 100 nomes que eles
vão ter interesse em querer saber por que estas pessoas não estão no céu, por que não se salvaram. Por isso, queridos, durante 1000 anos, a Bíblia diz em Apocalipse 20, verso 4, que nós vamos estar assentados em tronos para participar do julgamento daqueles que receberam o sinal da besta. Vamos ler então Apocalipse 20, verso 4. Vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado poder de julgar. Nós vamos poder julgar todos os que se perderam, e até mesmo os anjos maus. Julgar no sentido de esquadrinhar a vida deles, julgar no sentido de participar da pena, determinando a pena que eles irão receber no final dos 1000 anos. Porque no final dos 1000 anos, os ímpios que vão ser queimados no lago de fogo e enxofre, queridos, isso não vai ser igual para todo mundo. Não vai ser igual para todo mundo, porque os ímpios não pecaram todos de igual maneira. Alguns pecaram mais, outros pecaram menos, e o pai do pecado, que é Satanás, é o que vai ser queimado por mais tempo, que vai sofrer mais. Então a pena, a intensidade da pena, ela é determinada e ela é dada durante esse período dos 1000 anos que o povo de Deus está no céu participando do juízo dos ímpios. Satanás e os anjos maus serão julgados também. Paulo diz na primeira carta dele aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 3. Paulo diz: não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Nós vamos participar do juízo dos anjos, dos demônios. No final dos 1000 anos, Cristo volta novamente para a terra, mas agora ele vem com a cidade santa, a nova Jerusalém, e todos os salvos com Jesus Cristo. Queridos, quando Jesus Cristo descer no final dos 1000 anos, ocorrerá a segunda ressurreição, que é a dos ímpios. Por isso que diz em Apocalipse 20, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 20 e o verso 5. Apocalipse capítulo 20 e o verso 5 diz assim: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Todos os que não participaram da primeira ressurreição vão participar da segunda. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Então, queridos, descendo do céu, Jesus Cristo, com a cidade santa, no final dos 1000 anos, é uma descida triunfal com grande majestade. Ele então ordena os ímpios que ressuscitem para receber a condenação. A condenação. Porque João capítulo 5, verso 28 e 29, fala que existem duas ressurreições, a da vida eterna e a da condenação. Isto está também, queridos, revelando que você pode escolher estar vivo. Se você estiver vivo na segunda vinda de Jesus, você será transformado para imortal. Mas se você morrer, você pode escolher em vida. Você pode escolher em vida que, caso você morra, caso eu morra, eu vou participar da primeira ressurreição. É uma escolha nossa. É uma escolha nossa aceitarmos a Jesus como Salvador. É uma escolha nossa colocarmos nossa vida ao lado de Jesus Cristo. Os justos, queridos, os justos, quando ressuscitam na segunda vinda de Jesus, eles ressuscitam glorificados, perfeitos, nenhum sinal de doença. Porém, os ímpios, quando ressuscitarem no final dos 1000 anos, eles ressuscitam com todas as doenças que eles tinham quando morreram. Eles ressuscitam do mesmo jeito, pensando a mesma coisa. Os ímpios saem da sepultura tais quais a ela baixaram, com a mesma inimizade contra Cristo e com o mesmo espírito de rebelião. Não terão um novo tempo de graça, não. Satanás engana as pessoas quando diz que você pode ter uma segunda chance depois que você morrer. Não, queridos, não existe uma segunda chance para se salvar depois da morte. E também não existe uma segunda chance depois da segunda vinda de Jesus. Tem muitas pessoas que pensam, que ensinam que os 1000 anos
o povo, milhões e milhões de pessoas vão ficar aqui na terra durante os 1000 anos e vão ter uma segunda oportunidade, uma segunda chance para se arrependerem. Não, queridos, isso é uma doutrina enganosa de Satanás. Durante os 1000 anos, os salvos estão no céu e os ímpios ficam mortos. A terra fica desolada, vazia, em abismo, trevas. Não tem uma segunda chance para os ímpios durante os 1000 anos. Isso não é doutrina bíblica. Aqui nos diz a palavra de Deus, em Zacarias capítulo 14, falando quando Jesus Cristo descer do céu com a cidade santa. Aonde vai descer a cidade santa? Ali no mesmo lugar onde está a velha Jerusalém. Ali onde está a velha Jerusalém vai descer a nova Jerusalém. Queridos, o profeta diz que assim como Jesus Cristo subiu para o céu, ali do Monte das Oliveiras, quando ele descer do céu, no final dos 1000 anos, os pés de Jesus Cristo vão tocar o Monte das Oliveiras. Lembre-se, na segunda vinda de Jesus, ele não toca na terra. Nós vamos ser arrebatados para encontrarmos Jesus nos ares. Agora, no final dos 1000 anos, quando a nova Jerusalém descer do céu e todos os salvos descerem com Jesus, os pés de Jesus vão tocar o Monte das Oliveiras antes da cidade ser colocada sobre o Monte das Oliveiras. E o que acontece quando os pés de Jesus tocam o Monte das Oliveiras? Vamos ler Zacarias capítulo 14. Zacarias capítulo 14, verso 5. Leia comigo. Virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. Esse é o verso 5. Agora, o verso 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Naquele dia estarão os pés de Jesus sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente e para o ocidente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. E haverá um grande vale, muito grande vale. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Zacarias 14, 5, 4 e 9. Descendo do céu a nova Jerusalém, em seu deslumbrante resplendor, ela repousa sobre o lugar purificado e preparado para recebê-la. E Cristo com o seu povo e os anjos entram na santa cidade. Agora, Satanás se prepara para a última e grande luta pela supremacia. Enquanto ele estava despojado do seu poder durante os 1000 anos, separado da sua obra de engano, porque não tinha ninguém a quem enganar durante os 1000 anos, o príncipe do mal se achava infeliz e abatido. Mas agora os ímpios ressuscitando são milhões e milhões como areia do mar. Agora revivem as esperanças de Satanás de vencer. Ele sabe que ele não vai vencer. E decide-se a não se render no grande conflito. Os ímpios, queridos, são cativos de Satanás. Rejeitando a Cristo, eles aceitaram o governo de Satanás sobre eles. E eles agora, quando ressuscitam, continuam cativos de Satanás. No final dos 1000 anos. Estão prontos para receber as sugestões de Satanás e executar as ordens de Satanás. Satanás opera maravilhas para apoiar as suas pretensões, faz do fraco forte e a todos inspira com seu próprio espírito e energia. Satanás propõe guiar os ímpios na luta contra a Nova Jerusalém e contra o acampamento dos santos e para tomarem a cidade de Deus. Naquela vasta multidão de ímpios, que são como a areia do mar, existem pessoas que viveram antes do dilúvio, homens e mulheres grandes, fortes, de alta estatura, de grande longevidade, homens de estatura com um gigantesco intelecto gigantes. Ali naquela multidão de ímpios também existem reis, generais, que venceram nações, homens valentes, que nunca perderam nenhuma batalha, guerreiros orgulhosos, ambiciosos, cuja aproximação fazia tremer os reinos. Na morte, eles não experimentaram nenhuma mudança. Ao saírem da sepultura, eles retomam o fio de pensamento exatamente naquilo que eles estavam pensando exatamente quando morreram.
são movidos pelo mesmo desejo de vencer que os governava quando morreram. Satanás consulta os seus anjos e depois consulta também estes reis, vencedores, guerreiros poderosos. Olham para a força, olham para a multidão do exército que eles têm. Um exército muito maior do que o exército de Cristo dentro da Nova Jerusalém. E eles formulam planos para tomar a Nova Jerusalém. Todos, imediatamente, começam a se preparar para a grande e última batalha. Hábeis artífices constroem armas de guerra. Armas de guerra serão construídas, nações serão formadas, chefes militares famosos por seu sucesso arregimentam em companhias e seções as multidões de homens aguerridos. Finalmente é dada a ordem, avançar, e o inumerável exército se põe em movimento para cercar a Nova Jerusalém. Por ordem de Jesus, os portões, os 12 portões da Nova Jerusalém, por ordem de Jesus, são fechados. Queridos, agora Cristo, quando eles cercam a cidade, agora Cristo aparece à vista dos seus inimigos, muito acima da cidade, sobre um fundamento de ouro polido, está um trono alto e sublime, é o trono do nosso Senhor Jesus. Sobre este trono assenta-se o Filho de Deus, e em redor dele estão os súditos do seu reino. O poder e a majestade de Cristo, nenhuma língua os pode descrever, nem pena alguma pode retratar. A glória do Pai eterno envolve o seu Filho. O resplendor da sua presença enche a cidade de Deus, mas aquele resplendor de Jesus Cristo estende-se para além das portas da Nova Jerusalém, inundando a terra inteira com o seu fulgor, brilho. Os resgatados entoam um cântico de louvor, que ecoa repetidas vezes pelas abóbadas do céu. Os salvos cantam salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro, e anjos e serafins unem suas vozes em adoração a Jesus Cristo. Na presença dos habitantes da terra e na presença de todos os seres celestiais, é efetuada a coroação do Filho de Deus. E agora, Jesus, investido de majestade e poder supremos, o Rei dos Reis, pronuncia a sentença sobre os rebeldes contra o seu governo e executa a justiça sobre aqueles que transgrediram a sua lei e oprimiram e perseguiram o seu povo escolhido. Logo que se abrem os livros de registro e o olhar de Jesus incide sobre os ímpios, eles se tornam conscientes de todo o pecado que eles cometeram. Eles veem agora exatamente onde os seus pés se desviaram do caminho da pureza, do caminho da santidade, precisamente até onde o orgulho e rebelião os levaram na violação da lei de Deus. Tudo aparece como que estando escrito em letras de fogo. Jesus Cristo traz à memória dos ímpios toda a vida deles, todos os pecados que eles cometeram. Jesus traz à memória dos ímpios todas as oportunidades que eles rejeitaram, todas as chances que eles tiveram de confessar os pecados, todos os momentos em que o Espírito Santo trabalhou na mente deles, dando-lhes o arrependimento, mas eles rejeitaram e tiveram seu coração empedernido. Por sobre o trono de Jesus Cristo aparece então a cruz. Ó, queridos, nesse momento em que aparece a cruz, acima do trono de Jesus Cristo, o céu se torna uma tela panorâmica, como se fosse a tela de um cinema, uma grande tela panorâmica, e agora começam a aparecer, naquela grande tela panorâmica, aparecem as cenas, lá do Jardim do Éden, quando Adão e Eva foram tentados e caíram em pecado, e os passos sucessivos no grande plano para redimir a raça humana. Aparece lá, na tela panorâmica, o nascimento do humilde Salvador, na manjedoura de Belém, a sua infância de simplicidade, de obediência. Aparece também o batismo de Jesus no Jordão. Queridos,
o jejum e a tentação de Jesus Cristo, os 40 dias de jejum no deserto, seu ministério público, desvendando aos homens as mais preciosas bênçãos do céu. Aparece também os dias repletos de atos de amor e de misericórdia de todo o ministério de Jesus Cristo, suas noites de oração e vigílias na solidão das montanhas, as tramas da inveja, o ódio dos judeus, o ódio dos líderes da religião judaica contra Jesus Cristo, ódio e maldade com que retribuíam a misericórdia e a bondade de Jesus Cristo. Aparece também a luta de Jesus Cristo no jardim do Getsêmani, sob o peso esmagador dos pecados do mundo inteiro. Aparece também ali a traição de Jesus Cristo por Judas, sendo entregue Jesus Cristo então nas mãos daquela turba assassina. Os tremendos acontecimentos daquela noite de horror, quando Cristo foi preso, o prisioneiro que não opunha resistência, Jesus Cristo sendo abandonado por seus discípulos mais amados, todos fugiram. Rudemente Jesus Cristo foi empurrado pelas ruas de Jerusalém. O Filho de Deus foi exibido perante Anás. Ele foi citado ao palácio do sumo sacerdote. Ele foi levado para o tribunal de Pilatos, perante o covarde e cruel Herodes, escarnecendo, insultando, torturando e condenando-o à morte. Tudo é vividamente esboçado. E agora, perante a multidão agitada, revelam-se as cenas finais. Aparece agora Jesus Cristo, sofredor, trilhando o caminho do Calvário. O príncipe do céu aparece suspenso na cruz. Os altivos sacerdotes e a plebe zombeteira, a escarnecer da sua agonia mortal, as trevas sobrenaturais que cobriram a terra palpitar, as pedras despedaçadas, as sepulturas abertas, assinalando o momento em que o Redentor do mundo rendeu a vida e disse: está feito. O terrível espetáculo aparece exatamente como foi. E Satanás, seus anjos e seus súditos não têm poder para se desviarem do quadro que é a sua própria obra. Cada ator relembra a parte que desempenhou. Cada ator ímpio relembra a parte que desempenhou. Herodes apareceu ali na tela panorâmica, matando as inocentes crianças de Belém, a fim de que pudesse destruir o rei de Israel. A vil Herodias, sobre cuja alma criminosa repousa o sangue da cabeça de João Batista. O fraco Pilatos, subserviente às circunstâncias. Os soldados zombadores, os sacerdotes e príncipes e a multidão furiosa que clamou: o seu sangue caia sobre a nossa cabeça e a cabeça dos nossos filhos. Todos contemplam a enormidade do seu crime. Em vão procuram se ocultar da majestade divina. Em vão procuram fugir dos olhos penetrantes de Jesus Cristo, o rosto de Jesus mais resplandecente que o sol. Eles querem fugir da presença de Jesus, mas não conseguem. Os santos dentro da Nova Jerusalém, eles lançam suas coroas aos pés do Salvador Jesus Cristo, exclamando: ele morreu por mim, ele morreu por mim. Entre a multidão resgatada estão os apóstolos de Cristo, o heróico Paulo, o ardoroso Pedro, o amado João e os seus fiéis irmãos, e com este o vasto exército de mártires que derramaram o sangue por amor a Jesus. Ao passo que fora dos muros da cidade da Nova Jerusalém, com tudo o que é vil e abominável, estão aqueles pelos quais os filhos de Deus foram perseguidos, presos e mortos. Ali está Nero, o monstro Nero, monstro da crueldade e vício. Ali ele está contemplando a alegria e a exaltação que torturara daqueles que ele torturara, e em cujas aflições extremas encontrara deleite satânico. A mãe de Nero está ali a testemunhar o resultado da sua própria obra, para ver como os seus maus traços de caráter
foram desenvolvidos por sua influência e exemplo e produziram na vida de Nero os crimes que fizeram o mundo estremecer. Ali estão os sacerdotes prelados romanistas que pretendiam ser embaixadores de Cristo e, no entanto, empregaram a tortura, a masmorra, a fogueira para dominar a consciência dos filhos de Deus, mas não conseguiram. Ali estão os orgulhosos pontífices romanos, ali estão os papas que se colocam no lugar de Deus, querem ser maiores do que Deus, que transgrediram a sua lei, mudaram a lei de Deus. Ah, queridos, ali estão todos os papas, os pontífices romanos. Demasiado tarde, eles chegam a ver que o onisciente e onipotente Deus é zeloso da sua lei, os 10 mandamentos. Aquela lei que eles diziam ter sido abolida, ela está intacta, ela é eterna, santa, justa e boa. E agora os papas percebem isto, os pastores percebem isso, todos veem, estão perdidos, não tem mais chance de perdão e confissão. Ó, queridos, aprendem agora que Cristo identifica seu interesse com o do seu povo sofredor, e agora eles entendem e sentem a força das palavras de Jesus, quando Jesus disse em Mateus 25:40, Jesus falou: quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Agora os ímpios fora da cidade, da santa cidade, entendem o que é que Jesus queria dizer. Quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Eles vão colher as consequências de terem torturado e perseguido os irmãos de Cristo. O mundo ímpio todo acha-se em julgamento perante o tribunal de Deus, acusado de alta traição contra o governo do céu. Ninguém há para pleitear a sua causa, estão sem desculpa, e a sentença de morte eterna é pronunciada contra eles. Como que extasiados, os ímpios contemplam a coroação do Filho de Deus. Jesus é coroado diante dos santos e diante dos ímpios. Vem nas mãos de Jesus Cristo as tábuas da lei divina. Vem nas mãos de Jesus Cristo os estatutos que desprezaram e transgrediram. Satanás parece paralisado ao contemplar a glória e majestade de Cristo. Aquele que fora um querubim cobridor, lembra-se de onde caiu. E agora Satanás se curva. Satanás vai se curvar? Sim, todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo e confessará que Deus é justo. Justo e santo é Deus. E agora Satanás, todos os ímpios, todos os demônios se curvam e confessam a justiça da sua sentença. Reconhecem que é justa a sentença da morte deles. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Apocalipse 15, verso 4. À vista de todos os fatos do grande conflito, o universo inteiro, tanto os que são fiéis, como são os que são ímpios e rebeldes, de comum acordo, eles declaram, fiéis e ímpios, todos declaram, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Perante o universo foi apresentado claramente o grande sacrifício feito pelo Pai e o Filho em prol da salvação do pecador. Sobe o cântico de louvor dos que estão vestidos de branco em redor do trono. E os salvos cantam, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Apocalipse 5, verso 12. Apesar de ter sido Satanás constrangido a reconhecer a justiça de Deus e a curvar-se diante da supremacia de Cristo, seu caráter não mudou, permanece inalterável. O espírito de rebelião, qual poderosa torrente, explode dentro de Satanás de novo. Cheio de frenesi, decide-se a não capitular, a não desistir no grande conflito. Chegado é o tempo para a última batalha, desesperada luta contra o Rei do Céu. Arremessa-se para o meio
do seu exército de ímpios, ele se coloca no meio do seu exército de ímpios e esforça-se para inspirá-los para que com fúria ataquem a cidade, a Nova Jerusalém. Mas, dentre todos os incontáveis milhões de ímpios que formam o exército de Satanás, ninguém há que agora lhe reconheça a supremacia, o seu poder, o seu comando. O poder de Satanás chegou ao fim. Os ímpios estão cheios do mesmo ódio a Deus, o qual inspira Satanás. Mas os ímpios veem que o seu caso é um caso sem esperança, que não podem prevalecer contra Jeová. A ira de Deus se acende, a ira de Satanás, a ira dos ímpios, a ira deles contra Deus, agora se volta contra eles mesmos. A ira dos ímpios se levanta contra Satanás, porque eles veem que Satanás os enganou e que eles não têm esperança de conquistar a Nova Jerusalém. De Deus desce fogo do céu. De Deus desce fogo do céu. A terra se fende. São retiradas armas escondidas em suas profundezas. Chamas devoradoras irrompem de cada abismo. As próprias rochas estão ardendo, fundindo-se. Vindo é o dia que arderá como um forno. Os elementos fundem-se pelo vivo calor, e também a terra e as obras que nela há são queimadas. Malaquias 4, verso 1, verso 2, e 2 Pedro, capítulo 3, verso 10. A superfície da terra parece uma massa fundida, um vasto e fervento lago de fogo, fora da Nova Jerusalém. É o tempo do juízo e perdição dos homens maus, dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela luta de Sião. Isaías 34 e o verso 8. Os ímpios recebem a sua recompensa na terra. A Bíblia diz: serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 4, 1. Alguns são destruídos em um só momento, enquanto outros sofrem muitos dias. Todos são punidos segundo as suas ações pecaminosas. Tendo sido os pecados dos justos transferidos para Satanás, tem ele de sofrer não somente pela sua própria rebelião, mas Satanás também sofrerá por todos os pecados que fez o povo de Deus cometer. Seu castigo deve ser muito maior do que aqueles que ele enganou. Nas chamas purificadoras, os ímpios são finalmente destruídos, se tornam cinzas, raiz e ramos. Satanás e os ímpios são destruídos, se tornam cinzas. A penalidade completa da lei foi aplicada. Satisfeitas as exigências da justiça, e o céu e a terra, contemplando-o, declaram a justiça de Jeová. Está para sempre terminada a obra da ruína de Satanás. Durante 6.000 anos efetuou Satanás a sua vontade, enchendo a terra de miséria, causando pesar para todo o universo. Agora, graças a Deus, as criaturas de Deus estão para sempre livres da presença de Satanás e das suas tentações. E uma aclamação de louvor e triunfo sobe para todo o universo. A voz de uma grande multidão, como a voz de muitas águas e a voz de fortes trovões, é ouvida dizendo: aleluia, pois o Senhor Deus onipotente reina. Apocalipse 19, verso 6. Vi um novo céu e uma nova terra. Já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Apocalipse 21, verso 1. O fogo que consome os ímpios purifica a terra. Todo vestígio de maldição é removido. Nenhum inferno a arder eternamente conservará perante os resgatados as terríveis consequências do pecado. Não existe na palavra de Deus nenhum inferno a arder eternamente. Todos morrem, ímpios morrem e se tornam cinzas. E Deus cria um novo céu e uma nova terra, sem lembrança das coisas passadas. Apenas uma lembrança permanece e permanecerá para sempre. Nosso Redentor, Jesus Cristo, sempre levará
os sinais da sua crucifixão, os sinais na sua mão, a sua fronte ferida, seu lado que foi furado, seus pés que foram pregados. Estes são os únicos vestígios da obra cruel que o pecado efetuou, e estes vestígios permanecem para sempre. Diz o profeta, contemplando Cristo em sua glória, em Abacuque, capítulo 3, verso 4. Este é um texto que eu amo, esse texto. Esse texto diz: raios brilhantes saíam da sua mão, das mãos de Jesus Cristo, daqueles sinais dos cravos nas mãos de Jesus Cristo. Profeta Abacuque 3,4 diz: raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Aleluia! As mãos de Jesus, seu lado ferido, de onde fluiu uma corrente carmesim, que reconciliou com Deus o homem pecador. Ali está a glória do Salvador, ali está o esconderijo da sua força. Aleluia! Na nova terra, os salvos edificarão suas casas e as habitarão. Plantarão as suas vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam. É assim que diz em Isaías 65. Isaías 65 diz, verso 21 e verso 22. Queridos, ali o deserto e os lugares secos se alegrarão, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isaías 35, verso 1, Isaías 55, verso 13. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e um menino pequeno os guiará. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor dos exércitos. Isaías 11, verso 6 e verso 9. A dor não pode existir na atmosfera do céu. Ali não haverá mais lágrimas, nem cortejos fúnebres, manifestações de pesar. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor, porque já as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, verso 4. E morador nenhum dirá: enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absorvido da sua iniquidade. Isaías 33, verso 24. Ali está a nova Jerusalém. Ali está a metrópole da nova terra, glorificada. Sua luz é semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra, 12 reis, lembram-se vocês? Os 12 reis das 12 tribos, grandes tribos, eles trarão a Nova Jerusalém, trarão a Jesus Cristo a sua glória e honra. Apocalipse 21, verso 11, verso 24. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Apocalipse 21, verso 3. Na cidade de Deus não haverá noite. Na cidade, dentro da Nova Jerusalém, não haverá noite. Não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia. Apocalipse 22, verso 5. A luz do sol será sobrepujada por um brilho que não é ofuscante, e contudo suplanta incomensuravelmente o fulgor do nosso sol ao meio-dia. A glória de Deus é muito, muito superior à glória e o fulgor do sol. A glória de Deus e do Cordeiro inunda a santa cidade com luz imperecível. Os remidos andam na glória de um dia perpétuo. Queridos, nela não vi templo, diz a Bíblia. Nela não vi templo. Por quê? Porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Apocalipse 21, verso 22. O povo de Deus tem o privilégio de entreter franca comunhão com o Pai e com o Filho. Ali o conheceremos face a face, sem nenhum véu obscurecedor de permeio. Estaremos na sua presença e contemplaremos a glória do seu rosto. Aleluia! Ali os remidos conhecerão como também são conhecidos. Todos os tesouros do universo estarão abertos ao estudo dos remidos de Deus, livres da mortalidade. Todos os salvos alçarão voo incansável para os mundos distantes. E ao transcorrerem os anos da eternidade, trarão mais e mais
abundantes e gloriosas revelações de Deus e de Cristo. Assim como o conhecimento é progressivo, também o amor é progressivo, a reverência é progressiva e a felicidade é progressiva. Aumentarão mais e mais. Quanto mais aprendem os homens acerca de Deus, mais lhe admiram o caráter. E ouvi toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há dizer, ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Apocalipse 5:13. O grande conflito terminou, meu querido irmão. Pecado e pecadores não mais existem, aleluia. O universo inteiro está purificado, glória a Deus. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde um minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. E Deus é amor de fato. E esse amor de Deus é a causa de nós sermos salvos. Você e eu somos salvos pelo amor divino, pelo amor infinito, pela graça de Deus. Queridos, este é o plano da salvação que Deus planejou e executou pelo sangue de Jesus Cristo. E você faz parte deste plano. Aleluia! Você e eu, no novo céu, na nova terra, num final feliz, eternamente na presença de Jesus Cristo. Alegre-se, alegre-se, porque é chegada a nossa redenção. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, meu querido irmão. Me deixe agora orar com você. Eu quero fazer uma oração com você neste momento. Feche os olhos. Pai querido que estás nos céus, obrigado, muito obrigado mesmo, pelo final feliz. Sofrimentos existem hoje, doenças existem hoje, perseguições, pressões, angústias. Mas, Pai querido, obrigado porque existe uma luz brilhando lá no fundo do túnel. Uma luz que nos mostra um final glorioso, um final feliz na Tua presença, quando poderemos nos regozijar e nos alegrar eternamente. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor deu esta revelação para todos os que Te amam e que estão se preparando para a volta de Jesus. Volte logo, meu querido Jesus, nos buscar. Estamos ansiosos, contando os minutos, contando os dias, para que o Senhor Jesus desça do céu com poder e glória e nos arrebate para o céu. Volte logo, querido Jesus, porque nós Te amamos. Nós pedimos isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu querido irmão, você deve agora entrar lá nesse link que está abaixo, na descrição, e você deve adquirir este material. 42 aulas do grande conflito. O preço, R$ 247. E você vai ter acesso ilimitado. Você vai ter acesso para todo sempre. Enquanto Jesus não voltar, você vai ter acesso a estes vídeos para assistir e para que outras pessoas também conheçam as verdades dos últimos dias. Que você seja abençoado com este material e que você apoie também o nosso ministério. Fique com a paz de meu Senhor Jesus Cristo. Amém.